poder estar nessa casa, conhecer esses irmãos, esses jovens. Deus abençoe a vida de cada jovem que está aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Capítulo 19, no versículo 14, está escrito dessa maneira: Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Versículo 15. Disse-lhe o Senhor, vou repetir, disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás a profeta em teu lugar. Somente até aqui, meus irmãos. Deus abençoe a cada um que está com sua Bíblia aberta. Se vocês quiserem continuar, pois bem, com a Bíblia aberta, Deus abençoe a cada um. Meus irmãos, estava falando com Deus nessa semana, pedindo uma direção para Deus, para falar conosco nesta noite, porque o compromisso de pregar a palavra de Deus é muito sério. Só Deus sabe quando nós assumimos esse altar, o quão tremor que nós estamos ao transmitir a palavra do Senhor a vós. Quando eu parei para refletir nesse texto, eu pensei num culto de jovens. Então a mensagem tinha que ser direcionada a jovens. Então parei, refleti, estudei. E Deus tem uma palavra ao vosso coração. Preste atenção. Meus irmãos, nós estamos aqui no primeiro livro dos Reis. E estamos também vendo que o segundo livro dos Reis vai ser relatado através do profeta Eliseu, no segundo livro dos Reis. E no primeiro livro dos Reis, do profeta Elias. Segundo a cultura judaica, nós vemos, conforme escreveu o profeta Jeremias, que o propósito desse livro dos Reis, qual lesmo, é mostrar a história dos reis em Israel, em Judá. E vemos que dentro deste livro aqui, tem também as histórias do profeta que Deus levantara para instruir os reis diante do seu reinado. Por exemplo, quando um rei pecava contra o Senhor, sempre aparecia um profeta para instruir e para profetizar contra o altar deste rei. A expressão do texto aparece pós-pecado de um rei é essa: e o rei fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E todo pecado diante dos reinados trazia consequências para os reis. Quando um rei pecava contra o Senhor, Deus não deixava de qualquer jeito, Deus não deixava de qualquer maneira. Deus desde já levantava um profeta para profetizar diante do altar desse rei. Nós vejamos que os pecados trazem consequências diante das nossas vidas. Não vale a pena pecar, não vale a pena viver no pecado. O pecado trouxe consequências, diversas consequências diante do reinado desses reis. E Deus levantava profetas justamente para isso, dizer para os reis: o seu reinado foi perdido, a aliança foi quebrada. Perceba que aqui o texto que nós lemos, Elias está falando acerca de aliança, acerca de compromisso, está falando acerca de altar, está falando para Deus. Os israelitas deixaram um pacto, deixaram uma aliança, justamente por causa disso, porque pecaram contra o Senhor. E todavia, quando pecava um rei contra o Senhor, algo era partido ao meio. E preste atenção nisso daqui que eu vou te dizer. Algo era partido ao meio. Como assim, Daniel? É só você ver. Quando você vai lá para o primeiro livro dos Reis, capítulo 11, nos versículos adiante, nós vemos que quando Salomão peca contra o Senhor, aparece quem? O profeta Aías, dizendo que Deus arrancou da mão de Salomão, rasgou da mão de Salomão os reinados e a tribo. Nós vemos adiante o mesmo profeta Aías pegando a capa e rasgando em 10 pedaços, dando agora para Jeroboão. Ou seja, Salomão perdeu o reinado,
ficou somente com uma tribo. E agora Jeroboão está com as tribos. Só que também ele vai pecar. E olha a consequência do pecado, o que vai causar, meus irmãos. Jeroboão pecando, novamente Deus levantou um profeta para dizer contra o altar de Jeroboão, por causa do pecado. Capítulo 13 do primeiro livro dos Reis, no versículo 5. Chega um profeta novo de Judá, não tem bibliografia, não tem identidade. Ele vem amando de Deus para falar contra o altar de Jeroboão. E ele chega já dizendo que o altar de Jeroboão partiu-se ao meio e desceu a cinza diante do altar. Outro exemplo que eu vou te dar aqui para você, quando alguém peca e algo é partido ao meio. Lembra de Golias e Davi. Davi, quando chega diante de Golias, ele fala: quem é esse incircunciso Eliseu? O que é incircunciso? Aquele que não tem aliança, aquele que não tem propósito nem compromisso. Davi fala: quem é este incircunciso filisteu que queira afrontar o exército do Deus vivo? Davi vai diante dele, mata Golias, você conhece a história. E no final, o que acontece? Davi pega a espada e parte a cabeça de Golias e leva para Israel. Tudo isso por causa do pecado, tudo isso por causa da afronta com Deus de Israel. Não vale a pena pecar. Então o propósito aqui desse livro está estabelecido. Deus sempre levantando um profeta para colocar as coisas em ordem. Deus sempre levantando um profeta para colocar os altares em ordem. E aqui está Elias, o profeta da desvantagem, eu posso te dizer. Por que o profeta da desvantagem? Porque aqui nesse cenário que ele está fugindo de Jezabel e Acabe, foi um cenário que ele matou 850 profetas de Baal e de Azera. Matando eles, esses 850 profetas de Baal e de Azera, pensou Elias: agora esse reinado de Acabe e de Jezabel vai acabar. Só que pelo contrário, eles continuaram na cadeira, eles continuaram no comando, eles continuaram reinando. É por isso que Elias fica com medo, porque já não basta Deus responder com fogo do céu no capítulo 18, já não basta Deus responder com fogo do céu e consumindo todos os profetas que estavam ali. Agora Elias vê justamente Jezabel e Acabe continuando perseguindo a ele. Aí chega perante Elias o período de medo. Que período é esse? Todo esse período de medo, todos nós sofremos aqui. Todos os jovens já sofreram esse período. Esse período chegou na vida de Elias. E ele foge, meus irmãos. Foge para onde, Daniel? Foge para o deserto de Berseba. E aqui vai diversas lições para nós. Eu vou falar de 3 tipos de deserto que ele estava. O primeiro, Berseba. O segundo, o Monte Horebe, que foi a caverna que ele esteve. O terceiro deserto vai ser o deserto de Damasco. No primeiro deserto nós vamos aprender acerca da provisão de Deus. No segundo deserto nós vamos aprender acerca da visão espiritual. O terceiro deserto aqui é a consagração entre os profetas. Vemos, Elias, ele foge, sim ou não? Fugiu, foi para Berseba. Veja que aqui no versículo 2 vai dizer que, do capítulo 19, Jezabel mandou um mensageiro até Elias. Jovens, a resposta poderia ser: Elias, chegando o mensageiro: Elias, parabéns, o fogo caiu do céu, Deus é contigo. Poderia ser essa mensagem para Elias, mas não foi. Qual que foi a mensagem desse mensageiro? Elias, embora o fogo caiu do céu, Jezabel continua querendo te matar. Jezabel e Acabe continua querendo te matar. E ela disse que até amanhã vai pegar você. Elias foge. Elias queria somente um reconhecimento. Ele está sozinho aqui, meus irmãos. Ele está sozinho aqui, jovens. Então ele corre para o deserto. Esse deserto aqui de Berseba foi um lugar de juramento. Um lugar onde Abraão apresentou 7 ovelhas juntamente com Abimeleque, lá em Gênesis. Você vai aprender isso daqui. É um lugar onde Isaac cavou um poço. É lugar onde Abraão cavou também e achou água. Então eu posso te dizer que esse deserto aqui que ele está fugindo é lugar de provisão da parte de Deus. Mas nós vemos aqui na história que Elias está indo para o deserto de Berseba.
E o texto vai dizer, é claro, chegando no deserto de Berseba não tem água. Chegando no deserto de Berseba não tem mantimento. O que tem nesse deserto de Berseba, jovens? O que tem nesse deserto de Berseba, meus irmãos? Tem um zimbro. Repita comigo, zimbro. Zimbro, meus irmãos, é um pinheiro, uma árvore que não crescia no deserto. A primeira provisão da parte de Deus estava aqui. Vou repetir. Elias está no deserto. Zimbro não nasce em lugar arenoso. Zimbro, ele nasce em lugar fértil. Veja que Elias está diante do deserto, indo. O que ele queria para ele? Imagino eu, numa genealogia minha. Queria água. Elias foi de costume sendo alimentado por corvos, com pão, com água. Ele tinha esse costume e esse hábito. Mas quando ele chega em Berseba, a primeira coisa que Deus deu a ele aqui foi um zimbro. E debaixo desse zimbro, jovens, tem sombra. Ele chega debaixo desse zimbro. Preste atenção nisso daqui que é profundo. Ele pede 3 coisas para Deus. Ele pediu a primeira coisa, um basta. A segunda coisa que ele pede para Deus é que Deus tire a sua vida. A terceira coisa que ele pede para Deus é que Deus mate-o. Ele quer a morte. É isso que Elias está pedindo. Porque chegando em Berseba, pensava ele que teria água lá, mas não tem água. Tem um zimbro. E às vezes para nós, jovem, somente uma sombra não basta. Nós queremos ser sustentados, nós queremos ser alimentados. Chegando Elias, eu imagino, eu me coloco no lugar dele. Ele chega debaixo do zimbro. Tem sombra, mas não tem mantimento. Tem sombra, mas não tem água. Tem sombra, mas não tem alimento. Chegando ele quer tudo isso. É uma das coisas que os nossos jovens querem nos últimos dias. Quer a morte, por causa dos desertos, quer um basta. Por causa das crises, quer que Deus tire a própria vida. Tem muitas pessoas que já não querem mais viver e não têm o desejo de mais viver por causa disso, por causa dos desertos. E quando chega o deserto, ninguém quer viver no deserto. Todos nós queremos viver, andar em vida e abundância na parte do Senhor. Aí quando chega ele debaixo desse zimbro, ele quer o quê? Um basta. Ele quer a morte e ele quer que Deus tire a própria vida. Porque se ele se mata, não tem salvação. Então ele quer que Deus tire a sua própria vida. Só que aqui tem uma palavra para nós essa noite. Enquanto ele queria a morte, Deus estava dando um zimbro. Às vezes zimbro parece que é pouco. Às vezes zimbro parece que é nada. Mas Deus está falando aqui nessa noite, zimbro já é provisão da parte do céu para vocês. Zimbro já é provisão de Deus no meio do deserto. Zimbro já é sombra do Todo-Poderoso para nós nesses dias de crise. Às vezes olhamos para o zimbro, vemos uma árvore e olhamos, é uma árvore qualquer. Mas Deus está dizendo, é neste zimbro que você vai descansar. É nesse zimbro que você vai dormir. É nesse zimbro, aquilo que você estava querendo, morte, basta, e que você queria parar, você vai passar a dormir, vai passar a descansar. Oh glória! Ele vai dormir debaixo desse zimbro. Ele queria a morte, e esse zimbro aqui simboliza a vida. Você sabe o que Deus está querendo dizer para nós? Enquanto Elias estava querendo morte, Deus estava dando vida. Enquanto você quer parar, Deus está dando vida. Enquanto você quer parar, Deus está dando sombra. E Deus está dizendo, é pouco, mas é provisão da parte do céu para a sua vida. Não reclame. Elias estava questionando o Senhor sem entender o propósito. Só que ele foi entender o propósito pela manhã. Por quê? Ele dormiu. Muitas das vezes nós não conseguimos dormir em meio aos problemas. Quando chega os problemas, nós rolamos de um lado para o outro e não conseguimos dormir. De fato, quando tem conta para pagar, quando tem problema para resolver, quando a morte está perseguindo, quando estão te caluniando, quando estão te perseguindo, ninguém consegue dormir, nós fica perturbado. Veja, Elias poderia muito bem não dormir debaixo desse zimbro. Mas a história aqui vai dizer, versículo 5: deitou-se e
dormiu debaixo do zimbro. Ô glória! Ô glória! Segredo para nós aqui nesta noite: no meio do problema, no meio da calúnia, no meio da adversidade, dorme. Vou repetir: no meio da acusação, no meio da afronta, enquanto o inimigo está te perseguindo, jovem, dorme. Ah, Daniel, estão falando mal de mim na escola, estão falando mal de mim na minha casa, estão falando mal de mim na minha família. Deus está falando para você: descansa, dorme, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela de fato virá pelo amanhecer. É a palavra de Deus para a sua vida. Ele dormiu, e ele dormiu tanto, olha que interessante aqui. Ele dormiu tanto que ele não levanta. Oh glória, como assim, Daniel, não levanta? Quem vai levantar ele não é ele. Quem vai levantar ele aqui é os anjos, dizendo: levanta-te. Ou seja, quem despertou ele do sono foi Deus. E disse: levanta-te e coma. Levanta-te e beba. Preste atenção aqui nessa coisa. Oh glória a Jesus. Ele levantou, e a Bíblia vai dizer que do lado da cabeceira dele tinha pão e tinha água. Olha o mistério aqui. O zimbro, Deus fez hotel de 5 estrelas para ele, dando pão, água, cabeceira e mantimento. Oh glória. Aquilo que para você parece não ser nada, Deus está dizendo: é água, é pão, é mantimento, é sustento, é cabeceira para você dar continuidade na sua vida. Outro detalhe para você dar um glória aqui nesta noite: todo mundo que passou por esse deserto de Berseba precisava cavar para ter água. Precisava cavar para ter água. Cavar para ter? Elias não cava. Abraão cavou. Isaac cavou. As escamas do olho de Agar precisou cair para ela ver. Mas aqui Elias não precisa cavar. Ao acordar, ele vê o pão e ele vê a água. Você sabe o que Deus está dizendo para nós aqui nesta noite? Você não vai precisar cavar. Você não vai precisar cavar, porque o que eu tenho para te dar é direto da fonte. É direto do céu. Oh glória, enquanto Elias estava dormindo, Deus estava preparando o mantimento. Você acha que esse pão foi feito de qualquer jeito? Não. Há 12 mil anos atrás havia uma preparação para se fazer pão. Você acha que nesse tempo de Elias o pão era feito na padaria? Não. O pão tinha uma preparação. Era mais de 8 horas para a massa ser preparada. O pão não era feito em forno de barro, não era feito, não. O pão era cozinhado sobre as pedras, sobre as brasas. Este pão aqui que Elias vai comer era cozinhado, estava em cima da pedra. Vou dar um exemplo. Debaixo da pedra aqui tinha a brasa, e em cima da pedra estava o pão. Só que precisava um preparo. 8 horas. Por quê? Porque o pão na hora é ruim, é seco. Enquanto Elias estava dormindo, Deus já estava preparando tudo. Não pegou? Vou repetir. Enquanto você está dormindo, enquanto você está descansando no Senhor, enquanto você está esperando pela vontade dEle, Ele já está preparando pão, Ele já está preparando água. Enquanto Satanás pensa, vai morrer, vai parar, Deus está dizendo, não vai não, porque o pão que eu tenho para dar é para andar quarentena. O pão que eu tenho para dar vai te dar sustento e substância para dar continuidade da jornada. O pão, a água, aliás, que Abraão cavou, eles bebiam. Olha que interessante. Só que voltavam a ter sede diariamente. Em Berseba, eles bebiam, só que voltavam a ter sede. Só que essa água e esse pão que Elias aqui vai comer e vai beber, ele vai andar por mais de 40 dias e 40 noites. Oh glória! O que é do homem, meus irmãos, é diariamente, precisa de continuidade, precisa de comer. Mas quando é provisão de Deus da parte do céu para a sua vida, Ele te dá condição de caminhar, te sustenta, te põe de pé e faz você ir avante. A outra lição que nós vamos aprender aqui é no Monte Horebe, na caverna. Ele sai de Berseba
e vai para o Monte Horebe. Deus deu condição de ele caminhar. Deus deu condição de ele andar. Porque Deus não dá condição para ninguém para ficar parado. A partir do momento que Deus me alimenta, Deus te alimenta nesse culto, está nos alimentando aqui nessa igreja, é para nós dar continuidade lá fora. Ele se levantou, foi para o Monte Horebe, só que diante do Monte Horebe ele continuou se escondendo. Agora dentro da caverna, você conhece a história. E Deus vai dizer para ele: Elias, Elias, o que tu fazes aí? Duas expressões de Deus chamando ele. E aqui tem 3 pontos para nós aprender aqui nessa noite. Elias estava dentro da caverna, mas tem 3 pontos na vida de Elias para aplicar nos nossos dias. O primeiro, ele ouviu a voz de Deus. Mesmo estando na caverna, escondido, ele não deixou de ouvir a voz de Deus. Segundo, ele estava dentro da caverna. Passa fogo, passa vento, passa terremoto. Elias vê que Deus não está em nenhum desses movimentos. Embora o fogo representado na Bíblia Sagrada inteira, desde Gênesis a Apocalipse. Embora o terremoto é representado em Gênesis, aliás, Êxodo 19, onde Deus aparece para Moisés com terremotos. Embora o vento é representado em Atos 2, o vento impetuoso, em Ezequiel 37, o vento dos 4 cantos do Espírito, nós vemos que Elias tinha discernimento. Ele estava dentro da caverna, mas a caverna não impediu que Elias ouvisse a voz de Deus. É diferente de muitas pessoas, preste atenção, que elas usam a caverna para se esconder. Elas usam a caverna para parar. Elas usam a caverna como desculpa. Aqui Elias não. Ele estava na caverna, mas continuava ouvindo Deus. Estava na caverna, mas tinha a direção de quem era Deus. Ao ponto de a Bíblia dizer que ele viu que não estava no meio do vento, viu que não estava no meio do terremoto, viu que não estava no meio do fogo, quando de repente uma brisa suave desce naquela caverna. E dentro dessa brisa a voz de Deus ecoa, dizendo: Elias, sai dessa caverna. Então eu vou liberar uma palavra para você. Se está vindo vento, não saia. Se está vindo terremoto, não saia. Se está vindo fogo, não sai. Embora isso é um movimento nos nossos dias atuais, é necessário a gente ter percepção, é necessário a gente ter visão. Daniel, mas como que eu vou sair? Só saia se você ouvir a voz de Deus. Sem a voz de Deus não saia, pelo amor de Deus. Só saia com Ele, só ande com Ele, respire com Ele, acorde com Ele, porque Ele nos direcionará. Você crê nisso? Dá um glória a Deus nessa noite. Deus sempre tem uma direção para o nosso deserto. E Deus nunca nos deixa só. Embora ele estava no deserto, Deus estava o alimentando. Embora ele estava no deserto, Deus estava continuando a manter conectividade com ele. Embora ele estava no deserto, Deus continuava falando com ele. Então deserto não é lugar de largar chamada. Deserto não é lugar de largar o propósito. Deserto é lugar de nós ter visão, contato com o mestre. Não questione a sua vida por causa dos teus desertos, jovens. Não questione, porque está tudo difícil, porque as coisas não estão andando, porque o deserto é preparação e pontapé lá para o final nas nossas vidas. Ele saiu do Monte Horebe e ele vai para Damasco. Só que antes dele sair do Monte Horebe, ele tem um encontro com Deus. E a primeira coisa que ele vai fazer quando tem um encontro com Deus é colocar a sua capa perante os seus olhos. Ele estava na onde? No Monte Horebe. Estava na onde? No Monte Horebe. Êxodo 3 foi o lugar onde Deus encontrou com Moisés. E a mesma situação aqui é uma comparação que eu estou fazendo. Moisés se esconde porque não pode ver Deus, a santidade de Deus. Elias da mesma forma vai se esconder. A voz ecoa e ele ouve. Só que ele vai cobrir-se com a capa, porque tamanha a glória de Deus se manifesta
está com Elias. A capa que ele se cobre representa a autoridade, representava o ministério e a unção que viria dobrada para Eliseu. Mas embora toda a autoridade que ele tinha estava perante os olhos, é Deus nos ensinando uma lição aqui. Embora Elias tivesse toda a autoridade, maior é o Todo-Poderoso que estava naquele lugar. Deus aparece para Elias, e quando Deus aparece para nós, é com o intuito de não Ele mostrar quem Ele é diante de nós, mas é Ele mostrar quem somos nós diante de Deus. Nós somos miseráveis. Embora Elias tinha toda a autoridade, ele estava se cobrindo com a capa, e Deus está dizendo: você está querendo parar, Elias, mas você não vai parar enquanto você dá continuidade no propósito que eu tenho com Eliseu. Elias, pega essa capa que você está se cobrindo, pega essa capa e vai para Damasco. É o terceiro deserto que Elias vai. Primeiro Berseba, segundo Monte Horebe, o terceiro Damasco. Presta atenção. Monte Horebe significa lugar seco e desolado. E agora Damasco significa em hebraico lugar que acabou. Meu Deus do céu. Elias passa por todos esse deserto, e no final o lugar que acabou. Por que o lugar que acabou, Daniel? É o lugar onde o sangue de Abel corre. É o lugar onde Caim mata Abel e o sangue dele corre em Damasco. Que Paulo estava querendo ainda perseguir, Saulo aliás, perseguir crentes, perseguir os cristãos. É um lugar de derramamento de sangue, um lugar que acabou. Mas não é o lugar que vai definir o propósito de Deus na vida de Eliseu. Diga para esse irmão, esse jovem que está do teu lado: não é o lugar que define o que Deus vai fazer. Preste atenção aqui. Ele vai para Damasco. No meu pensamento, acabou. Damasco, lugar de derramamento de sangue. Só que é o lugar que Deus marcou para transformar a vida de Saulo. Porque muitas das vezes o lugar não vai definir as transformações que Deus vai fazer diante da nossa vida. Embora no pensamento de Elias pensou que não ia dar nada, mas chegando em Damasco, ele ia ungir rei, ia ungir Eliseu como o profeta. Ele vai para Damasco, ele parte para Damasco. Chegando em Damasco, a primeira coisa que ele vê é Eliseu trabalhando, Eliseu arando terra, Eliseu cuidando das 12 juntas de boi. E o jovem estava cantando aqui, falando acerca de capa, falando acerca de anel, falando acerca de compromisso, falando acerca de cajado. E Deus estava falando comigo ali no meu coração. Porque, meu Deus do céu, Eliseu estava arando terra, estava cuidando de boi, e Deus já tinha visto Eliseu ali. Elias não sabia onde estava Eliseu, mas Deus sabia. Elias não sabia como iria encontrar Eliseu, mas foi Deus que deu a direção para Elias ir para Damasco. Ah, Jesus! Dos teus desertos, meus irmãos, Deus vai te dar direcionamento. Vou repetir: dos teus desertos, Deus vai te dar direcionamento. Está difícil, mas você vai ser direcionado. Está difícil, mas a obra não vai terminar enquanto se completar aquilo que o Senhor quer. Pode estar difícil, mas o Senhor vai direcionar. Ele chega em Damasco e encontra Eliseu. E é interessante isso daqui, meus irmãos. Eliseu arando terra, cuidando dos bois. Ele pega a sua capa. É o texto que diz, não sou eu. Ele pega a sua capa, nem chega perto de Eliseu, e ele lança a sua capa em Eliseu. Ele não pergunta: Eliseu, Deus tem um chamado. Ele não pergunta: Eliseu, Deus tem um pacto contigo, Deus quer firmar uma aliança contigo, Deus quer te ungir para profeta. Não. Ele pegou a sua capa e lançou de longe em Eliseu. Jovens, quem entende chamado não questiona. Irmãos, quem entende chamado não questiona.
Parece ser diferente, parece ser desigual, mas cadê o óleo na cabeça? Ei, é Deus que está mandando. Lança a capa, Elias. Ele lançou. Eliseu de imediato, ele já entende o chamado. Ele pega, recebe e ele fala: Elias, antes de eu ir a ti, deixa me despedir de meus pais. Mas como assim, jovens? Elias não disse nada para Eliseu, ele só lançou a capa. E Eliseu já entendeu o propósito. Nós precisamos disso, de entender o propósito. Ele estava com boi, ele estava com junta, estava arando terra, estava tudo bonito, tudo certinho. Mas Deus falou: chegou o fim de cuidar de boi, chegou o fim de arar terra. Agora o teu chamado é de profeta. E Deus está liberando essa palavra aqui para você nesta noite. Parece que ninguém está te vendo além das malhadas. Parece que ninguém está te vendo arando terra. Parece que ninguém está te vendo com as ferramentas à mão. Mas Deus, Ele te viu além das malhadas. Deus, Ele te viu além das ovelhas, porque não precisa ninguém te ver para você ser reconhecido. Deus está dizendo: quem eu levanto não precisa se aparecer. No momento certo eu pego quem eu quero, eu lanço a capa, dou autoridade, eu levanto e unjo como profeta. Saul, Golias vai dizer: quem é esse jovenzinho que vem com pau, que vem com madeira, que queira afrontar a mim? Quem é esse pequenininho, ruivo? Mas mal ele, mas mal ele sabia que esse pedaço de madeira, esse pedaço de vara, era a representação da autoridade. O que iria derrubar Golias seria a pedra, a tiradeira, mas a vara continuava com Davi, aleluia. Então eu vou liberar isso para cada jovem aqui nessa noite. Não deixa a autoridade que Deus te deu não, jovem. Deus colocou uma vara na tua mão, Deus colocou um cajado nas tuas mãos. Não deixa de lado. No Salmos 23, Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor e eu não tenho falta. Ele poderia escrever esse salmo dizendo assim: pastor, eu sou o pastor. Por que eu sou o pastor? Porque eu cuido de ovelha. Ele poderia muito bem, Josué, dizer isso, mas não. Ele não disse isso. Ele disse: o Senhor, Ele é meu pastor. Você sabe o que eu entendo com isso? Davi, ele reconhecia quem era Deus. Embora ele cuidava de ovelha, ele reconhecia que acima dele tinha um Deus que estava cuidando de tudo, que estava dando direcionamento. Ei, meus irmãos, quando Davi chega a Saul, ele não chega de qualquer maneira. Ele já passou pelo deserto, ele já passou para o estágio de cuidar de ovelha. É por isso que ele vai derrubar o gigante, porque ele suportou os desertos. Então a direção que eu vou te dar nessa noite é essa, pela palavra: suporte os desertos, suporte os vendavais, porque lá na frente você vai ver que isso tudo era aprendizado. Isso tudo era para Deus marcar as nossas histórias. Deserto é lição, jovens. Deserto é lição para nós dar continuidade. Às vezes a crise é lição. A crise é lição sim para nós. Eliseu pega a capa, recebe o manto. Só que ali não foi um marco. Por quê? Ele só jogou, ficou marcado como profeta, mas Elias pegou novamente a capa e levou embora. Eliseu entendeu o chamado, queimou os seus equipamentos de arar terra, queimou os seus bois, colocou no fogo, despediu dos seus pais para seguir a Eliseu, ou para seguir a Elias. A outra lição que eu vou te dar aqui: tudo que te prende, tudo que te faz ficar apegado aonde você está, nós devemos queimar, nós devemos colocar no fogo. A partir do momento que o Senhor nos chama, Deus chamou Eliseu, Eliseu entendeu, pegou a capa, mas Elias pegou de volta e foi.
Eliseu entendeu, ele não precisou continuar com Acabe para exercer o propósito. Você sabe, o problema da nossa geração é essa, que eles querem ficar com Acabe para exercer o propósito. E Deus está dizendo por essa palavra: um momento que Ele te marca, sempre estará marcado. Deus, Ele marcou Jacó, não marcou? Marcou. Você acha que Deus tirou o selo de Jacó? Não tirou. Uma vez que Deus te chamou, te tirou desse mundo, meu jovem, te tirou das drogas, te tirou desse mundo de prostituição, de horror, não sei. Nós estamos marcados com o selo da promessa de Deus, e em breve Ele voltará para buscar a nós. Elias vai, e ele pega a capa e vai com ele também. Eliseu entende. Tudo que ele tem, ele coloca no fogo. Ele começa a queimar. Porque tudo que vai nos impedir do propósito, tudo que vai nos impedir de ir adiante, nós temos que colocar no fogo. Se está impedindo de você seguir a chamada, coloca no fogo. Se está impedindo de você ir adiante, coloca no fogo. Meu irmão, meu jovem, se você perceber que isso que vai, meu Deus do céu, se o seu celular, se alguma coisa está te impedindo de você dar continuidade na semana, coloca no fogo de Deus. Porque você vai seguir, em frente. Elias vai chegar em Gilgal, vai chegar em Jericó, vai chegar em Betel, vai passar por Jordão. Em nenhum momento Eliseu vai largar ele de lado, porque ele largou as bagagens dele e deixou lá no passado. Ele largou todas as bagagens, queimou, jogou no fogo, para dar continuidade na sua chamada. O texto é claro, você conhece a história. Quem está chamando Eliseu é Elias. Quem está chamando Eliseu é Elias e Deus. Eliseu, ele entende. Entendendo Eliseu, ele vai. Só que quando, olha, só você ler o segundo livro dos Reis depois em casa. Ele chegando em Jericó, Gilgal, Betel. Você sabe qual que é a palavra de Elias para Eliseu? Fique aqui, Eliseu. Mas espera lá. No capítulo 19, qual lemos agora, Elias está chamando, vem depressa. Queima os equipamentos, queima tudo, despede dos seus pais e vem depressa. Ele vai. Só que quando ele chega na beira de Jericó, na beira de Betel, em Gilgal, em Jordão, em todas as falas e pronúncias, Elias vai dizer para Eliseu: Eliseu, fique aí. No capítulo 19 ele está chamando, vem. Só que no segundo livro dos Reis, Elias já não quer que ele venha. E nós vemos aqui, isso vai fazer Eliseu ser diferente. O que vai fazer nós ser diferente é nós não largar o propósito que Deus colocou nas nossas mãos. Não largue o propósito. O profeta está dizendo, não vai. E Eliseu está indo. O profeta está dizendo, fique aqui, Eliseu. Pode ficar aqui na beira. Está todo mundo aqui na beira de Jericó. Os 50 profetas, os filhos dos profetas estão aqui. Para que atravessar? Fica aí também. Eliseu não, Eliseu atravessa. E Deus está chamando aqueles que está disposto a atravessar. Deus está chamando aqueles que está disposto a ir. Ele largou tudo, ele não largou sem propósito. Ele queria atravessar. Betel significa casa do pão. Jericó, lugar de encontro. Jordão, lugar que desce. Ele precisou passar por todas essas etapas para receber porção dobrada. Quer ter porção dobrada do céu? Tem, Deus tem para derramar no nosso meio. Mas nós temos que estar dispostos a atravessar todos os desertos, todas as afrontas, para lá na frente nós não parar. Tem muita gente que até recebe na hora, mas quando chega lá na frente para. Por quê? Porque não suportou o processo, não esperou pelo tempo. Esse livro, capítulo 19, o final dele vai dizer dessa exata forma. Então, deixou os bois, correu após Elias e disse, deixa-me abraçar, beijar o meu pai. Aí no finalzinho dele, na última parte, está dizendo, então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Jovem, no começo a gente vai servir.
Mas lá na frente a porção vai chegar. No começo a gente vai servir, mas lá na frente a porção vai chegar. No começo a gente vai aprender, mas lá na frente o azeite vai descer. Foi assim na vida de Josué, com Moisés, sendo o sucessor. É esse o processo que nós temos que aprender. Não pular as etapas. Eliseu foi ungido e não pulou as etapas. Continuou servindo. O problema dessa nossa geração é essa, que quando é ungido vai embora. Que quando é ungido quer fazer as coisas sozinho. Que quando é ungido quer fazer as coisas por si próprio. E Deus está falando, continua debaixo da autoridade do pastor dessa igreja. Continua debaixo da autoridade do seu pastor. Continua sendo direcionado, continua aprendendo com ele, porque lá na frente vai ter porção dobrada. Agora, se nós quisermos porção dobrada de qualquer jeito, não tem como. Mas a partir do momento que nós estamos dispostos a obedecer a voz de Deus, a obedecer aquilo que Ele quer, é de fato muito lindo. Deus, Ele vai derramar porção dobrada na minha e na tua vida, através da obediência. Então diga para esse jovem, obedeça, obedeça. Vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer. Todo pecado, meu irmão, gerava um sacrifício. E todo sacrifício era partido no meio, colocado num altar e gerava perca. Gerava percas. Diga para esse irmão, pecado gera percas. Mas obediência te dá porção dobrada. Vale a pena obedecer. Vale a pena. Eliseu, ele foi, não desobedeceu. Diferente de tantos outros. Chegando diante, além do Jordão, atravessa o Jordão. E Elias está dizendo para Eliseu assim, pastor: se tu me veres subindo aos céus, tu terá porção dobrada. Mas mal Elias sabia que desde o primeiro dia, desde o primeiro encontro, desde a primeira hora que Elias lançou a capa em Eliseu, ele já entendeu o propósito, ele já entendeu o projeto, ele já entendeu: eu vou seguir, independente de eu receber a capa no final ou não, independente de eu ser visto ou não, independente disso tudo, eu já creio e eu sei que eu tenho porção dobrada do Espírito. Ele foi, ele já sabia. Chegando lá, Elias, ele sobe aos céus, e a Bíblia é clara em dizer, quando ele sobe, a capa ela cai, e a capa ela cai dobrada e não aberta. Quando ele lança a capa em Eliseu, a capa está estendida, só que a capa agora, quando cai, a capa está dobrada. É diferente aqui o mistério. Eliseu poderia muito bem catar a capa e falar: agora sou eu que mando, agora sou eu que faço, agora sou eu que vou, agora sou eu que vou reger Israel, agora sou eu, vou voltar com a capa na cabeça, vou voltar, vou me aparecer no meio. Aqueles que estavam duvidando de mim agora vai ter que ver. Meus irmãos, não seguem essa linha não. Jovens, não seguem essa linha não. Se a capa caiu dobrada, continua com ela dobrada. Porque quem tem que mostrar o que Deus fez na sua vida não é a capa. Quem vai mostrar o que Deus fez na sua vida, a transformação de Deus na sua vida, vai ser Deus. Como vai ser Deus? Você vai chegar, aleluia, com aquilo que você recebeu, com aquilo que você é, vai tocar no Jordão e o Jordão vai se abrir novamente. Você está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Ele não abriu a capa continuava dobrada. E ele vai dizer: cadê o Deus de Elias? Cadê? E o Jordão se abre. Enquanto os filhos do profeta estavam na beira assim, ó, na beira do Jordão. Meu Deus, e agora? Como Eliseu vai voltar? E agora? Todos ficaram em Jericó. Ninguém estava disposto a atravessar o Jordão. Só atravessou Eliseu. Enquanto estava torcendo na beira para ver o que ia dar, Eliseu está voltando com porção dobrada. Meus irmãos,
Não siga a linha da multidão. Não siga a linha da multidão. Vai na contramão da multidão. Por que na contramão? Vai na direção de Deus. Porque o que Deus tem para vocês, jovem, é muito. Eu estou liberando palavra com autoridade profética para vocês aqui nessa noite. O que Deus tem para vocês, cada jovem que está aqui, é muito, é porção dobrada. E muitas das vezes nós vamos querer perguntar para o colega do lado: e aí, você vai comigo? E muitas das vezes ele não vai ir. Muitas das vezes você vai perguntar: e aí, vamos para a igreja? Não vai ir. Mas o propósito que Deus estabeleceu é com você. Vai você sozinho. Porque você vai ver que na volta, quem não queria ir com você, vai ter que ver você voltando e o Jordão estando aberto. Aqui é para Eliseu, mas eu creio que pode acontecer comigo e com você. Eu creio que pode ter porção dobrada ainda em nosso meio, porque o nosso Deus não mudou. O nosso Deus continua o mesmo, querendo operar milagres e maravilhas em nosso meio. Então acredita que Deus, Ele ainda continua batizando, Ele ainda continua derramando porção dobrada. Ele ainda tem uma capa para você, Ele ainda tem um anel para você, Ele tem um cajado para você. Mas Daniel, tem que ter preparação. Ei, Deus, Ele não chamou os capacitados, mas Ele pega os incapacitados e Ele dá capacidade. Então eu vou liberar isso para alguém que está entendendo. Aqui já entendeu? É na sua incapacidade, irmã, que Deus vai te capacitar. Ô jovem, é na sua incapacidade que Deus vai te capacitar aqui nessa noite. Não é quem pode, não é quem faz, não é quem tem. É quem Deus escolhe, é quem Deus separa. Porque na escola do profeta havia muita gente. Na escola do profeta havia muitas pessoas que queriam aparecer. E eu vou finalizar já. Mais 3 minutos e eu finalizo, concluo. Havia muitos profetas querendo se aparecer. Havia muitos profetas que estavam junto com Samuel, estavam junto na escola de Samuel. Mas a diferença está aqui em Elias, Eliseu e Davi. Os 3 não estavam na escola. Os 3 não estavam na escola de profeta. E Deus chamou a eles, separou a eles, fez eles profeta. Ei, oh glória a Jesus, oh glória a Jesus. Os filhos do profeta estavam na sala, mas o propósito dos filhos do profeta era ser profeta. Enquanto Eliseu não queria ser somente profeta, eles queriam ser aluno, eles queriam aprender. Eles estavam no deserto, e no deserto estavam aprendendo a ser aluno. Enquanto na escola dos profetas, muitos profetas estavam querendo ser profeta. Mas antes de ser profeta, Deus está dizendo: primeiro aprende, primeiro passe pelo processo, porque o processo vai te sustentar, o processo vai te dar força, o processo vai te dar vigor. Não questione o pouco que está nas suas mãos. Às vezes é zimbro, às vezes parece ser nada. Não vai pela sua visão ótica, não vai. Vai pela visão de Deus, que você vai muito adiante, no nome do Senhor Jesus. De fato, a porção dobrada veio para Eliseu. Eliseu recebe porção dobrada, faz milagres, faz maravilhas. Deus está liberando porção para mim e para você, se nós estivermos dispostos a buscar, a atravessar, a ir adiante. Não pare neste século 21, pelo amor de Deus. Continue indo adiante, deixando todas as coisas para trás, prosseguindo para o alvo. E o nosso alvo é Cristo, o nosso Redentor é Cristo, o nosso mediador é Cristo. É Ele digno de toda honra, é Ele digno de toda glória, é Ele digno de todo louvor. Daniel, não tem nenhum profeta que vai me ungir, mas tem Jesus que foi morto na cruz do Calvário, e o seu sacrifício nos trouxe vida, nos trouxe graça, redenção, misericórdia. Você está aqui por causa da graça de Deus, por causa de que Deus estabeleceu uma aliança. Olha para cá, Elias falou: todos
quebraram a aliança, mas Elias esqueceu que ainda havia 7.000 que não se dobraram, que não se prostraram à estátua de Baal. Elias esqueceu que desde o princípio Deus já tinha firmado uma aliança com Noé, dizendo para Noé: Noé, eu não vou mais acabar o mundo com dilúvio, eu colocarei meu arco no céu, para que todos vejam que a minha aliança ainda continua de pé. Você só está aqui por causa da aliança, você só está aqui por causa do propósito de Deus, do pacto de Deus, do compromisso de Deus. Perceba que quando nós olhamos para o céu nos dias de hoje, nós vemos o arco pela metade, não inteiro, mas não é aliança, é aliança, mas foi cortada no meio. Por que foi cortada no meio? Porque lá no passado o povo pecou, desobedeceu, idolatrou, e Deus estava mostrando: a aliança pode estar cortada, mas mesmo assim eu estou refazendo o projeto com você, Noé. Por causa de nós está aqui nesta noite. Por causa de você respira, você canta, você louva. Por causa de você se levanta pela manhã, você escova o dente. Por causa de que se dispôs a ser obediente ao Senhor. Então, meus irmãos, nós temos incontáveis motivos aqui nesta noite para agradecer o Senhor Jesus, para agradecer a aliança que Ele tem conosco. Era para tudo se acabar. Por quê? Olha o começo da mensagem. Quando alguém pecava, algo se cortava no meio. Deus, Ele corta a aliança no meio, o arco no céu. Pelo amor de Deus, só você olhar, está cortado no meio. Mas Deus está dizendo: estou fazendo a aliança novamente. Estou fazendo o projeto novamente com você, Noé. Vou dar continuidade na minha geração com você, Noé. Meus irmãos, jovens, nós temos total privilégio de agradecer ao Senhor Jesus nessa noite. E aqueles que é grato pelo sacrifício de Jesus, aplauda ao Senhor nessa noite. Pastor, Deus abençoe. Pastora, Deus abençoe. Josué, Deus abençoe. A todos que estão aqui, Deus abençoe a todo mundo. Deus abençoe de todo o coração. Amém? Uma ótima noite a todos, pastor. Quem que pegou sua porção, está levando para casa. Amém? Agradecer ao Daniel por atender esse convite. Cada um que está aqui. Beto, Leila, Josi, pessoal do Santa Isabel. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Nós queríamos, né? Dar uma lembrancinha, abençoar a vida de cada um, mas eu creio que